Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós falávamos em capítulo anterior sobre a importância de que Deus conhece a quem ama a Ele e que Ele decidiu se relacionar com aqueles que aceitam a seu Filho como seu Senhor e Salvador, como Pai. E neste versículo nós entendemos que Deus é o Pai, Jesus é o Senhor. Falávamos sobre a dificuldade que encontramos muitas vezes em podermos, em momentos de perda, de desmoronar-se toda a vida, de nós termos um caos familiar, um problema financeiro, algo que sai do nosso controle ao ponto de que a única coisa que sobra fazer é ter fé e poder orar. Sobre este momento nós estamos falando nesta temporada, sobre a necessidade de entendermos que não estamos sozinhos. Deus enviou ao seu Filho, Jesus, para que ele pudesse voltar a trazer a comunhão de Deus àqueles que decidem, que querem aceitar a Ele como Senhor e Salvador. E ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a fazer parte desta família, aonde Deus se relaciona com a gente como o nosso Pai. E um Pai que sabe o que o filho necessita e que tem preparado muito mais do que o filho possa pensar, possa pedir, possa ver ou até pudesse ouvir. Considerando esta situação, nós vamos ler o que disse 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 ao 9. Disse: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que quer dizer isto? Que nós temos em Jesus um agente de comunhão, alguém que pode vir e avisar a nós o que Deus é, o que Ele sente por nós, o que Ele tem preparado para nós. É como uma pessoa que traz uma correspondência de alguém que está em outro lugar e que você sabe que precisa ouvir e conhecer, mas que você talvez nem se lembrasse ou nem tivesse talvez nem o conhecimento que esta pessoa se preocupava, e chega este mensageiro e explica para você todas as bênçãos e a herança que você tem para receber desta pessoa. Isto é o que Jesus fez por nós. Ele veio e trouxe esta boa notícia para que nós entendêssemos que este momento e o que nós muitas vezes vivemos aqui, as perdas, as doenças, as dificuldades nos relacionamentos, eles não são o final de tudo. Aqui diz que Jesus, ele nos daria tudo e completaria tudo para que nós tivéssemos este dom e a capacidade para podermos
estar irrepreensíveis até o dia da vinda dele, porque ele vai retornar para buscar a nós. Então, este é o dia em que Deus necessita que você tome esta promessa e faça uso dela na sua vida. E você entenda que se você está vivendo este momento, este é o momento em que você necessita exercitar a sua fé, orar a Deus e reclamar que Deus, através do seu Filho, quando enviou ao Espírito Santo, e hoje o Espírito Santo que habita em nós, ele é o Deus que pode fazer com que a nossa vida possa estar com esta paz, com esta confiança, mesmo em momentos de perda e em momentos de dificuldades. E saber que Jesus tem a condição de levantar-nos e tirar-nos desta condição. Veja o que diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Jesus, quando traz esta mensagem do que é Deus, de como é que Deus está preparando o lugar para receber-nos, e tudo que ele já fez a nosso favor, e tudo que Jesus fez, sabemos a nosso favor, e ainda as promessas que temos nele. Quando ele faz isso, é para trazer este consolo, é para trazer este entendimento, para que nós, em estes momentos, não estejamos desistidos, mas bem, como disse aí, que nós, no nome do Senhor Jesus, nós pudéssemos falar estas promessas, declarar estas promessas que Deus nos entregou e ter este sentido comum, esta condição de podermos, como um só corpo, como uma família unida, esperar o momento da nossa vitória, do nosso retorno à nossa casa. Conversávamos que no Éden, Jesus foi o filho rebelde, desobedeceu o pai e terminou saindo da casa do pai para viver assim como estamos hoje no mundo. Jesus, o filho que obedeceu ao pai até a morte de cruz, abriu o caminho para que nós voltássemos a ter esta certeza de que viveremos na casa do Pai. E nós concluímos hoje entendendo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 21 e 22 diz: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, todas as coisas são vossas. Aqui Deus nos deixa uma palavra que vai trazer paz ao seu coração. Que você entenda que não é por pessoas, ele diz que nós não devemos estar gloriando-nos. É importante que nós sim, tenhamos o nosso lugar na sociedade, na família, em tudo que nós fazemos. Mas o principal, e é que é interessante, é que Deus conheça o nosso coração e entenda o quanto nós amamos a Ele e queremos que Ele cumpra a sua vontade na nossa vida. E aqui ele fala sobre as divisões que podem surgir, porque às vezes nós preferimos este ou aquele, a forma de ser desta ou daquela, e estas coisas que vão muitas vezes provocando divisões em meio do corpo de Cristo e provocando a que nós não tenhamos esta mesma linguagem, pode impedir que nós tenhamos esta finalização da nossa vida, onde ele diz algo muito interessante. Ele diz que tudo termina que é nosso. Ele fala, inclusive, que a morte, que o mundo, que a vida, que o presente, que o porvenir, tudo é nosso.
Deus quer que você, como filho dele nesta terra, tenha o governo sobre todas estas coisas. Mas para isto nós necessitamos ter uma atitude, que é o que nós vamos entender no próximo vídeo. Qual deve ser a minha atitude para que eu possa viver esta vida, onde todas as coisas estão para favorecer-me e para que eu possa, através delas, também aprender e ter esta comunhão com Jesus, com os outros irmãos e com o Pai, finalmente. Que Deus o abençoe. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, deixar o seu like, compartilhar com as pessoas que você conhece e deixe escrito nos comentários como você se comporta em relação às preferências dos demais, como você se vê em relação às bênçãos e a estes benefícios que Deus diz que são seus. Deus entregou autoridades espirituais, Deus ainda no meio de uma situação de morte ou de vida, de presente ou do futuro, Ele quer que você entenda que isto é para que você tenha o controle e você possa governar esta situação no nome dEle. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.